Muito bem, turma querida. Aqui é o professor Eliseu Gomes e vamos continuar nosso estudo sobre Introdução à Teologia. Você está no bloco 1, módulo 1, a matéria 1, mas a aula é a 6, ok? Vamos para mais 6 aulas para terminar esta matéria, que é Introdução à Teologia. Depois, nós vamos seguir para a bibliografia. Depois teremos a introdução do Antigo Testamento e depois a introdução do Novo Testamento, ok? Desta feita, hoje, vamos aprender um pouco mais sobre introdução à teologia. O que ela nos fala, o que ela nos diz, o que a teologia pode nos trazer, como ela foi escrita, como foi produzida, quem foram os primeiros a trabalhar com ela. Essa matéria, ela vai voltar em cultura helenista, no segundo módulo. Aí vai ser um pouco mais abrangente, porque o nosso sistema é um sistema cíclico modular. Nós pegamos uma parte, falamos uma base, depois ela vai voltar com mais ampliada, depois mais ampliada. Isso evita aquele sistema antigo pedagógico de dar tudo de uma vez. O aluno não aprende nada. Nesse sistema você vai tendo camadas de aprendizado, o assunto vai se expandindo até chegar no seu máximo. E você é o mais beneficiado, ok? Vamos, então, para a nossa apostila. Quem trouxe aí pode abrir comigo. A gente vai para a lição número 6, tá bom? Lição número 6. Olha aí. O desenvolvimento da teologia, parte 2, ok? O século da teologia fundamentada. Eu já disse uma vez a vocês que a teologia ela é lato no sentido abrangente a outros povos, porque lá também já havia teologia, porque do grego theos, Deus, logia, estudo de Deus. Nem sempre é nosso Deus. A mitologia ela é rica, né? Ela pode explorar vários caminhos nesse sistema de teologia. Quando vem para o mundo cristão, ela torna-se estrito, porque ela vai ficar restringido apenas ao Senhor Deus que nós servimos, Deus de Israel, que reconhecemos como único Senhor, porque somos monoteístas. Mas nessa lição a gente vai aprender algumas coisas a respeito da teologia que vai fazer a virada de era. Ela vai vir lá do tempo antigo. Tudo está na Idade Antiga, na verdade, mas com relação à mudança de século, você vai ter antes de Cristo, depois de Cristo, depois de Cristo. Então, nesse meado aí, nessa virada, ela já está atuando e ela está vindo com muito potencial em relação à teologia helenista, que é também algo influenciado pela teologia ou mitologia egípcia, fenícia. E assim vai. Os próprios mesopotâmios, os próprios sumerianos, os acadianos, já tinham sua teologia. Mas nós vamos tratar basicamente da fundamentação da teologia cristã, que é o que mais nos interessa no dia de hoje. Voltando para a apostila aí, a teologia assumiu alguns papéis interessantes. No início era registro de verdades, doutrinas, martírios, mas com o ataque do gnosticismo e outras heresias, a teologia assume um papel de defesa, que levou a elaborar fundamentos. Orígenes de Alexandria, ele é de 135 a 54, por exemplo, defendia que os escritores da Sagrada Escritura foram inspirados por Deus e, por isso, elas eram obras de Deus. Ele também deu uma grande contribuição à teologia cristã quando escreveu o famoso tratado Contra Celso. Outro de igual importância foi Clemente de Alexandria, com o documento Stromata, que, embora tenha dado um certo reconhecimento à filosofia, mas mesmo assim, em sua tese, afirmou que o que há de bom na filosofia foi dado por Deus. Então, essa é a leitura central do nosso artigo aí. Vamos agora esmiuçar esse artigo. A teologia assumiu alguns papéis interessantes. No início, era registro de verdades, doutrinas, martírios, mas com o ataque do gnosticismo e outras heresias, a teologia assume um papel de defesa, que a levou a elaborar
fundamentos. Eles não contavam que durante a caminhada, durante o percurso da igreja, pessoas se levantariam com tanta veemência contra a igreja. Mas nós sabemos aqui que não são as pessoas, não é? Era Satanás usando pessoas para isso, porque toda a ideia dele foi destruir a igreja. Mas já havia uma promessa sobre a declaração de Pedro, que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. Então, no primeiro momento, ela começa com o sistema oral. No segundo momento, eles começam a escrever. No terceiro momento, começam a aparecer as heresias, que são sistemas de doutrinas que diferem do pacote doutrinal que nós acreditamos, e que também vai de encontro aos princípios válidos, aos valores pétreos da teologia cristã. Temos alguns casos, nós vamos trabalhar mais depois na frente. Quando chegar também em cultura helenista, vamos ampliar mais o leque. Mas, por hora, temos que entender isso aí. Eles se levantaram contra. Temos algumas coisas, por exemplo, o docetismo, que fazia menção de um Jesus que apareceu e um outro que não era Jesus. Assim, esse que apareceu era apenas um reflexo do outro real, que não estaria aqui. Outras heresias foram surgindo durante o acontecimento, entre elas o gnosticismo, que defendia a ideia de que o ser humano pode chegar à salvação através do conhecimento, que é uma das bases lá de trás, né, dos filósofos que nós já colocamos na última aula. E não se conhece a salvação por sabedoria, porque só se conhece por Jesus. Ele é aquela sabedoria que Salomão menciona. Ele é a única e verdadeira verdade eterna. As verdades são paralelas e estão temporais, mas a de Jesus é eterna. A verdade de Jesus é eterna. Nós vamos trabalhar isso muito lá na aula 12. Muito bem, então nós temos aqui a teologia saindo de uma declaração de fé para uma posição de fé, saindo de uma palavra branda para uma palavra mais acirrada, mais de refutação, que vai depois se tornar apologia, quando teremos os pais polemistas e os pais apologetas. Orígenes é um deles que aparece aí na nossa lista. Orígenes de Alexandria, de 135 a 254, por exemplo. Ele defendia, assim, que os escritores eram inspirados por Deus e as escrituras também eram inspiradas por Deus. Por isso, elas são obras de Deus. É uma conclusão que ele chegou. Ele é um dos pais da igreja, muito influente por conseguinte, e ele afirma categoricamente que a teoria cristã, a doutrina cristã, a ideia cristã de teologia, ela é inspirada pelo próprio Deus, o único Deus, acima de todas as coisas. Quando eu estive na Grécia, eu estive no Areópago, onde Paulo pregou ao Deus desconhecido. E lá eu encontrei uma narrativa interessante, e isso está lá nos locais, né? Você pode até ler isso lá, que no século IV a.C., entre o século IV e o século III, aconteceu a primeira epidemia, a primeira pandemia, né? Podemos dizer assim, mundial. Uma praga que avastou aquela região, inclusive a Grécia. Morreram 35% da população, morreu 35% da população da Grécia, para você ter uma ideia. Eles clamavam aos deuses do Olimpo. Clamavam, e nada acontecia. Estavam preocupados. E agora o que fazer? Até que alguém teve uma ideia. Vamos clamar para um Deus desconhecido? Porque os que nós conhecemos não resolvem. Vamos clamar para um Deus desconhecido? Deve ter um que a gente não sabe que é, que pode resolver. Eles clamaram ao Deus desconhecido. Não é que a praga parou? A praga cessou. E aí que fizeram? Disseram, bom, esse Deus desconhecido, ele foi maior do que o nosso Deus do Olimpo. Ele não merece ficar no meio dos deuses que não responderam. Vamos colocar ele fora em um altar separado em homenagem ao Deus desconhecido. Quando Paulo esteve lá, Paulo disse, eu sei quem é o Deus desconhecido. E ele pregou Jesus Cristo como Filho de Deus. Interessante que antigamente a gente achava que foi um menosprezo de
dos gregos fazer isso, colocar um monumento para Deus lá no meio do mato. Não, não foi isso. Primeiro que não ficaria legal, né? Um monumento para Deus dentro dos deuses lá. Deus, isso não é aceitável. E nem tampouco se fizesse uma estátua. Fizeram um altar só. E aí, por homenagem ao que Deus desconhecido tinha feito, eles retiraram, então, do meio do Olimpo, dos deuses, para colocar em separado. Quer dizer, é ao contrário do que nós pregarmos. Eu até pedi perdão depois disso aí. É isso, essa influência teológica é muito forte. Ele escreveu uma obra também, o próprio Orígenes, uma obra chamada O Tratado contra Celso. Eles respondiam uns aos outros com... Olha, não era uma cartinha, não, gente. Tinha os tópicos, parágrafos, tinha uma coisa assim, muito bem organizada, muito embasada. Era basicamente uma tese, essas cartas aí. Outro de igual importância foi Clemente de Alexandria. Esse aí também trouxe uma grande contribuição para a teologia cristã, né? Ele fez um documento chamado Stromata. São muitos documentos, gente, que são aleatórios, são vários, são pequenos, grandes. Por isso que tem o cânon sagrado para filtrar e colocar só os escritos dos apóstolos e deixou os outros em volta. Mas alguns mereciam entrar, tipo o pastor de Hermas, tipo o próprio Orígenes aí, o Irineu, João Crisóstomo. Tem cada obra assim que você... Uma coisa linda, uma coisa linda. Embora tenha dado um certo reconhecimento de filosofia, mas assim mesmo afirmou em sua tese que não há nada de bom na filosofia, o que há de bom na filosofia é dado por Deus. Ele reconheceu o poder da filosofia, ele reconheceu a importância que ela tem na historicidade da igreja, mas ele não arriscou dizer que seria que chama a filosofia maior do que a teologia, né? Então ele faz isso aí. Deixa eu remover meu quadro aqui para baixo, acho que fica melhor para vocês acompanharem. Isso, que lá em cima fica mais tranquilo. Muito bem, ok. Vamos agora à teologia produtiva. A teologia produtiva, a produção que ela passou, né, que ela teve nesse período aí, gente. Vamos lá. O poder do impacto da teologia cristã foi tão relevante que resultou em uma produção de documentos consideráveis. Praticamente as cartas homilias foram as primeiras produções. Todo este acervo remonta aos primeiros séculos e ajudou a desenhar o perfil da teologia cristã. Alguns documentos que alicerçam a teologia. Olha, primeira epístola de Clemente, em 95, epístola de Policarpio de Esmina, em 110, epístolas de Inácio, em 115. Entre seus escritos estão as 7 cartas para muitos destinatários. E é ele quem cunha o termo Igreja Católica. Olha o Inácio, tá? O Inácio que é autor do nome Igreja Católica. Ao mencionar este nome, ou esta frase, em uma das suas cartas, posteriormente, a Igreja abraçou a terminologia católica para diferenciar-se de outros movimentos não reconhecidos como cristãos. Epístola de Barnabé, provavelmente escrita no Egito por volta de 130. Segunda Epístola de Clemente, escrita em Roma ou Corinto, em 140. Pastor de Hermas, escrito em Roma, em 150. E ainda o Didaquê, o ensino, que trazia os ensinamentos dos apóstolos, produzindo do meio para o fim do século. Muito bem. O poder do impacto da teologia cristã foi tão relevante que resultou em uma produção de documentos consideráveis. Gente, temos o texto Receptus, temos o Códex, o Didaquê, Memórias dos Apóstolos, a Carta de Aristides, é muita coisa. Depois veio as Confissões de Agostinho, a Súmula Teológica de Tomás de Aquino. Pessoal, se fosse para juntar tudo que foi feito, são muitos documentos. É bom porque eles estabelecem, né, uma certa veracidade a respeito dos escritos da igreja, que corroboram com a historicidade da igreja. Então, praticamente, as cartas homilias foram as primeiras produções. A primeira produção que nós temos em vista é a Carta de Aristides. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Todo esse acervo remonta aos primeiros séculos, isso mesmo.
e ajudou a desenhar o perfil da teologia cristã. Então, algumas coisas que poderiam estar na Bíblia não estão. Então, cartas, epístolas desses homens que poderiam constar na Bíblia, no cânon, mas não foram colocados, deram prioridade aos apóstolos. E até para o apóstolo Paulo entrar no cânon, ainda teve uma discussão, porque havia uma restrição para quem fosse usado seu material no cânon, teria que ter sido alguém que tivesse contato com Cristo pessoalmente. E Paulo teve, na estrada de Damasco, ele ouviu até a voz de Jesus falando com ele. Então ele passou por isso aí. Bom, o Inácio, ele vai fazer uma carta, indo para o seu martírio, ele faz uma carta. O Inácio de Alexandria. Quer ver? A gente tira aqui, ó, a Epístola de Inácio, né? Entre os casos, entre os seus escritos, estão as 7 cartas para muitos destinatários, e ele cunha o termo Igreja Católica. Quando ele cita a Igreja Católica, no momento pode até ter passado desapercebido, mas realmente, lá na frente, eles começam a usar essa frase, Igreja Católica, nós somos a Igreja Católica, nós somos a Santa Sé. O termo católico significa universal. Não há nada errado em usar o termo católico. É que nos nossos dias a cultura transformou o catolicismo num movimento diferenciado. Daí veio o protestantismo, né? Veio as cisões. Mas por que eles usam o termo católico? Não pense vocês que foi feita uma reunião e ficaram em volta de uma mesa para discutir que nome daria a igreja vai chamar que nome. Não. Eles começaram a usar o termo Igreja Católica para diferenciar dos movimentos que já haviam na época. Você tem uma ideia, até o próprio Marcião, vamos falar sobre ele ainda, ele criou uma carta, um primeiro cânon, foi ele. E era o cara herege. Ele dizia que o Deus do Antigo Testamento não era o Deus do Novo. E foi ele que apelidou Velho Testamento no sentido pejorativo. Por isso a gente usa o termo Antigo Testamento e nunca Velho, porque ele é uma chacota ao velho, né? Arcaico, arcabouço. Ele dizia, entre outras heresias, ele é o primeiro a fazer o primeiro cano, ele que desperta a igreja para isso. Já havia o cano, né? Já havia a canonicidade dos livros judaicos, né? Nós temos lá o Torá, o Tanakh, o Ketuvim, o Netuvim, que é a compilação, aí no meio vem o Mishnah, o Gamarra e por aí afora. Mas a igreja cristã não tinha, então ele vai dar esse início. Então, aí vem Marcião, e veio outros que a história registra, que nós vamos voltar a estudar essas matérias ainda, mas eles precisaram, então, criar um cânon que fosse da igreja, reconhecido pela igreja, né? Que vai acontecer bem depois, os 27 livros vão ser reconhecidos pela igreja, e para evitar que confundissem o movimento que eles assumiam ser direto de Jesus, com os paralelos que haviam às heresias, então eles chamavam o termo católico, ok? Vamos para a próxima parte da apostila. Teologia da consolidação da fé. Logo após o período dos apóstolos, a segunda geração de cristãos começa a se estabelecer em termos de teologia. Embora a distância entre as cartas apostólicas e os escritos patrísticos seja pouca, porém não se considera uma extensão das epístolas e cartas apostólicas. Até porque nem todos foram discípulos diretos de alguns apóstolos. Portanto, há uma diferença considerável por alguns motivos. Os escritos apostólicos se empenhavam em uma ortodoxia maior que a ortopraxia, ou seja, o fundamento da fé era mais uma agenda de fixação da igreja do que uma igreja cheia de sims e nãos. Pode ou não pode? O objetivo era alicerçar a fé, e estando a raiz forte, o seu seguimento seria uma duplicação do DNA autêntico. Então, veja que interessante como a teologia é consolidada a partir do segundo século. Nós temos o primeiro século, o resquício que veio lá do finalzinho dessa era, para começar o ano Domini. Nós temos uma teologia que é lato, ou seja, ampla, vinda e oriunda de várias civilizações, como a Grécia, como o Egito, a Suméria. Agora nós temos um povo surgindo com uma teologia cristã muito mais
concentrada, mais estricta. E aí você vai ter uma alta produção e essa teologia da consolidação. Eu queria colocar uma coisa para você aqui interessante. As fontes judaicas antigas que contam a origem da Septuaginta, porque a Septuaginta, gente, vai ser a base para a tradução da Bíblia do Antigo Testamento e vai ser o começo da continuação do cânon do Novo Testamento. Então, está interligado essa produção e essa consolidação da fé. Então, as fontes judaicas antigas que contam as origens da Septuaginta são as cartas de Aristides e a obra de Vita Moses, que é a vida de Moisés. Aliás, a vida de Moisés é de Filon de Alexandria, que é outro também. Tem Aristides, o Filon de Alexandria. As antiguidades judaicas do historiador Flávio Joséfo. O Flávio Joséfo, ele é importante na história porque ele traz uma ideia mais paralela e ele cita até Jesus em sua obra, ok? Alguns fragmentos de Aristóbulo também. Muitos pais da igreja mencionaram o evento com base direta e indireta nas informações nos citados escritos acima. Vamos ver a questão da carta de Aristides. A carta de Aristides, ou Aristeias, né, é a fonte primária mais completa. Olha aí, gente. Trata-se de uma obra pseudo-epígrafa do judaísmo helenista, conhecida também como Aristeias ou Aristeu, e Filócrates, da datação, ele escreve a Filócrates, ele escreve isso para alguém, e vem datado de cerca de 200 a.C. e 80 depois de Cristo. Mas a maioria dos críticos considera a sua produção na metade do segundo século. O texto em si apresenta como Aristeias a Filócrates. Joséfo foi o primeiro a referir-se a ela chamando de Livro de Aristeias. Segundo Fernandes Marcos, o termo carta ou epístola de Aristeias só apareceu no século XIV em um manuscrito de Paris. Está em Matteo 1983, na página 12. Para você ver como é que é profunda essa questão de teologia e como ela era amplamente discutida e amplamente produzida. Mas na vida dos patrísticos, a partir do século II, com a morte dos apóstolos, você vai ter uma teologia mais consolidada, e graças a Deus por eles. Porque se não fosse eles, as heresias seriam muitas, e a distorção da Bíblia seria algo terrível. Mas coube a estas pessoas Deus levantar para trazer uma luz mais poderosa sobre o tema. Então, a outra coisa que precisamos colocar nessa aula aqui é que os escritos apostólicos que se empenhavam numa ortodoxia maior que a ortopraxia, ou seja, eles eram mais perto do original, do que era para ser, do que fazer algo em relação ao original que era para ser. A ortopraxia era mais forte aliás, a ortodoxia era o mais original, era mais forte do que a ortopraxia. Não era questão de fazer acontecer a igreja, não era questão do sim ou do não, do pode, não pode, doutrina para isso, doutrina para aquilo. Eles estavam trabalhando na concepção soteriológica para trazer uma base sólida para os escritos, os temas, as homilias, as cartas, as apostilas, as homilias, as epístolas e depois as apostilas também, em relação ao evangelho. Então, se esse tronco não fosse preparado, se não fosse consolidado, a gente teria um sério problema hoje. Então, eles estavam preocupados com o estilo de roupa, estilo disso, aquilo outro, os usos e costumes. Isso vem com o tempo. Aliás, isso é uma produção do puritanismo, né? Sim, a igreja tinha lá naquela época já uma questão dos valores morais, claro, isso sempre teve. São várias questões do pecado, sobre o adultério, sobre a mentira, a fornicação, sobre o mau uso do tempo e a referência a Deus, isso sempre existiu. São valores pétreos. Mas a ramificação de usos e costumes, de outros temas mais amenos, eles não se culpavam naquilo lá. Era mais uma questão mais ortodoxa. Então, o objetivo era alicerçar a fé e, estando a raiz forte, o seu seguimento seria uma duplicação do DNA autêntico. Vamos agora, então, entender o próximo passo, que é a teologia da refutação e apologia. Isso vai ser muito forte na igreja, porque teremos aí os embates teológicos. Pessoas vão levantar, trazendo heresias, e a igreja precisa se arrumar. Irineu de Lyon
foi uma das personagens mais importantes desse período, porque ele produziu materiais apologéticos mesmo, para rebater. A cultura grega se achava detentora, né, da filosofia, da teologia, e a cultura cristã veio quebrando, como eu falei na última aula. Jesus veio quebrando, Jesus veio quebrando, os apóstolos vieram quebrando, os patrícios vieram quebrando tudo isso, e quebrando essa hegemonia grega, porque senão o evangelho seria uma produção grega. Não, o evangelho são as boas novas de Cristo ao mundo, e Cristo é a verdade única, universal e eterna. É interessante isso. Vamos aqui ver a questão da teologia e a refutação e a apologia. No enfrentamento da campanha secular contra as bases da igreja, muitos refutadores, apologetas, se levantaram em defesa da fé cristã. Deus usou estes homens em uma época desprovida de material sobre o Evangelho e foi uma obra gigantesca do Espírito Santo. Algumas figuras que merecem nossa atenção é o caso de Justino Mártir, que escreveu 2 apologias. Teve também Aristides, para quem se considera ter escrito a primeira apologia. Eles confrontaram os ataques da filosofia da época com as revelações bíblicas. Em outro momento, tentaram elucidar situações práticas entre os pagãos, que eram agora explicadas pelo cristianismo. Muitas coisas que o paganismo cultivava, muitas coisas que o paganismo fazia, tinha na teologia cristã uma explicação. Vou dar um exemplo. O tema ressurreição não é novo. O tema ressurreição já estava no Antigo Egito, lá naquela história de Osíris, né? Ali, que ressuscitou algumas partes do corpo dele, Osíris. Vamos ter a questão dos Midras também. A ressurreição na mitologia grega também existiu. O tema ressurreição já existia, tanto é que havia uma discussão lá, naquelas escolas teológicas da época de Jesus, os essênios, os fariseus. Então, o tema, estou dando um exemplo, o tema ressurreição já existia. A igreja cristã, ela vem colocando os pingos nos is. Porque uma ressurreição era por partes. Na outra ressurreição lá, do outro lá, apareceu só, foi parcial também, não era completa. A pessoa veio pela metade. É uma confusão. O Cristo, em vez de dizer assim, Jesus, ele é a ressurreição e a vida, e ele ressuscita por completo. Essa questão do batismo nas águas, irmãos e minhas irmãs, já existia isso bem antes de Jesus, lá com os essênios. João foi criado com eles. Só que para nós foi importado como simbolismo que exercita o poder de compreender o evangelho. Eu estive em Curam algumas vezes, lá em Israel, e lá no tanque dos essênios, é interessante o tanque batismal deles. Eles colocavam roupa branca mesmo para defender a ideia da pureza. Para entrar no tanque era apenas um degrau, grandão. Mas para subir e sair eram 5. Como assim? A ideia dos essênios é que, para você tomar uma decisão de purificação, é uma decisão, é rápida, é na hora, é um degrau só, é decidir. Mas depois que você foi purificado, para você crescer no conhecimento, você tem degraus, que são níveis que você vai ter que enfrentar. Interessante isso. O evangelho importa isso. O que seria isso? O batismo nas águas, gente. O que é o degrau só? A decisão de estar Jesus, arrependimento, confissão e o batismo. E os degraus? É o processo de santificação até você chegar no topo, na glória. O evangelho importou isso aí também. Ressurreição, o batismo, os tributos, a liderança. Por exemplo, gente, o nome eclesia não é cristão, eclesia. Eclesia, para fora, eclesia, chamado. Chamados para fora. Era assim, havia um problema na rua, vamos fazer uma vamos chamar para cá, todo mundo, vamos nos reunir. Chamou para fora, agora vamos ver, isso aqui está acontecendo. Aí levantavam lá, eu acho que tem que fazer assim, 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 assim. Ok, você vai ser o presbítero, você vai presidir esse problema. E nós seremos os diáconos, para te auxiliar. A igreja cristã importou essa ideia para o seu seio, porque a palavra kahal, no hebraico, significa convocação, que foi o termo que Jesus usou, quando disse, Ani kahal, eu
convocarei a minha igreja, o termo é convocar, a igreja ali seria convocar, né? Eu edificarei a minha igreja carral, igreja. Nesse caso, carral é um verbo, convocar. Não é como usamos como substantivo hoje, que é um templo, um hardware, uma parede. Não, ela convocar. Eu vou convocar o meu povo. E quando eu convocar, ninguém vai conseguir segurar esse povo que eu estou convocando. Isso que é o termo. Aí vem para a Septuaginta, o carral de Jesus vira eclesia. Mas eclesia é um termo grego da época. Tipo, hoje no Estado, gente, nós temos ali é uma eclesia. Quem são ali quem é ali o presbítero? É quem reúne a casa legislativa. Quem são os diáconos, os que trabalham para resolver o quê? O problema da cidade. Essa que é a ideia. Então, o evangelho veio para filtrar toda essa cultura enorme, grega, egípcia, o que for, e o que servia para o evangelho, o que eles tinham que o evangelho também tinha, o evangelho esclarecia, porque eles tinham de uma forma errada, uma forma incompleta, uma meia revelação para eles lá. Então, o evangelho veio para colocar os pingos nos is. Então, esse foi o desenvolvimento da teologia. Nós falamos hoje sobre o século da teologia fundamentada. Nós temos ali uma virada com o próprio Aristides, o Flávio Josefo. Eles não são cristãos propriamente dito, mas eles escreveram na época e foram contemporâneos daqueles acontecimentos. Isso corrobora a história. A teologia produtiva, você vai ter uma produção fantástica de apologias, de refutação. Os próprios hereges impulsionam, né, o pessoal a escrever. A teologia da consolidação, que você vai ter já no segundo século, uma teologia já com os pés no chão, que vai ser só tema para os concílios, para identificar doutrinas e firmá-las, né? E aí a teologia da refutação e a apologia, onde a igreja realmente assume esse poder de defesa do evangelho. Ok? Vamos agora para a aula número 7. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de fazer o seu resumo de 10 linhas no mínimo e 20 linhas no máximo. Faz um e-mail sem parágrafos, sem cabeçalho, direto. Manda para o Instituto aí, o nosso e-mail do Instituto, e vai ser colocado na sua pasta. Você vai ganhar aí 2 horas aulas. E nós vamos subentender que você leu também, mais 2 horas aulas. Com essa aqui, 5 horas aulas. Não esqueça que agora teremos uma provinha, são 4 questões só. Cada uma que você acertar, você tem 0,25 de ponto. Acertando 2, tem 50. Acertando as 4, tem 1 ponto. Se você fizer 1 ponto nas 10 aulas que vai ter prova, você já ganhou o seu passe para o próximo módulo. Este é o bloco 1, módulo 1, aula 6 da Introdução à Teologia. Um abraço e a gente volta depois para a gente terminar o nosso trabalho, que vai ser uma bênção na sua vida. Não fique, não pare, não desista, continue, porque nós temos muito chão para andar. Deus abençoe. Até a aula 7.